enfatiza o fato de que nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhuma entidade espiritual pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção na leitura que fizemos é que Paulo vai dizer que, apesar dessa situação de sofrimento que estamos todos sujeitos, o Espírito Santo intercede por nós. E não só o Espírito Santo, mas o próprio Cristo. Nós vemos no verso 26, dizendo isso claramente, quando diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E o verso 34 reforça: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também, o que está escrito aí? Intercede por nós. Então nós vemos que há uma relação, um relacionamento, né, da Trindade, no sentido de fortalecer a vida daqueles que foram predestinados, chamados, eleitos, ou são chamados aqui de santos. Existe uma relação não só de comunhão com Deus por meio da sua palavra e da adoração e da busca do Senhor, mas há uma relação do próprio Deus conosco, espiritualmente falando, onde o Espírito Santo intercede por nós, mesmo nós não sabendo orar como convém. O próprio Cristo intercede por nós. Depois nós vemos em 1 João, tratando o fato de Jesus como o nosso advogado, ou o nosso intercessor, o nosso consolador, que diante do Pai nos justificou, e quando nós pecamos, esse advogado, esse consolador, está ali justamente para nos defender diante das acusações. E é a mesma ideia que Paulo usa. Por isso ele diz: quem nos condenará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja, o Espírito Santo, portanto, como uma pessoa da Trindade, está atuando na nossa salvação, no nosso crescimento espiritual, e diante das situações que nós estamos vivendo, seja ela de sofrimento, seja ela relacionada à nossa própria fraqueza. Por isso, quando nós estudamos sobre o espiritismo kardecista, um dos pontos que eles vão dizer é que o único meio que nós temos de ter acesso a Deus é através da figura dos médiuns, né? Pessoas que se desenvolvem espiritualmente para receber os espíritos e assim servir de elo para que entendamos como que funcionam as coisas relacionadas a este mundo e principalmente as questões espirituais. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o único mediador que temos é Cristo Jesus. E que através do Espírito Santo é que nós temos essa intermediação para termos acesso ao Pai e sermos inclusive fortalecidos, animados e direcionados à vontade do Senhor. Então guardem-se um pouquinho esse texto aqui, que nós vamos mencionar aí mais um dos pontos, né, que temos estudado sobre o kardecismo. Mas antes, vamos relembrar aqui algumas características de uma seita, de uma falsa religião ou de uma doutrina que não está de acordo com o padrão bíblico. Nós já trabalhamos isso lá no início, né, que existem algumas características. A primeira característica de uma falsa religião, ou de uma heresia, ou de uma seita, é que as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, não é a única regra de fé e prática. Mesmo que esse grupo diz: não, para nós a Bíblia é a única regra de fé e prática, ele sempre tem alguma coisa a mais para somar. Então, vai acrescentar uma nova revelação. A Bíblia é a palavra de Deus, mas o livro dos Mormons também é. A Bíblia é a revelação de Deus, mas os escritos de Ellen White também são normativos. O que ela fala a gente tem que colocar em prática. Olha, a Bíblia é a revelação de Deus, mas as modificações, ou aquilo que Mohammed ou Maomé trouxe, aquilo lá é palavra de Deus. Então, ele sempre acrescenta alguma coisa a mais. A Bíblia não é suficiente, não é a única regra de fé e prática. Ou, se não acrescentam uma nova revelação, eles acrescentam tradições. Então, práticas que foram inseridas com o passar do tempo e que assumem autoridade dentro dessa religião, né?
se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Não importa que Cristo morreu por você e pagou um alto preço na cruz. Se você não fizer determinada prática, você não vai para o céu. Né? Então, aí, você cortou o cabelo, já era. Cortou o cabelo, perdeu a salvação. Né? Eu estou vendo aqui um monte de mulher que... Né? Ou, se você vem cultuar sem o véu, ou sem paletó, já era. Vocês me desculpem, mas aqui não salva ninguém. Veja, as tradições assumindo prerrogativas salvíficas. Não é isso. Salvação é em Cristo Jesus. É óbvio que em gratidão a Cristo Jesus eu vou ter uma prática de vida totalmente de acordo com aquilo que a palavra do Senhor me aponta. Mas a salvação está no fato de Cristo ter morrido por mim. É Ele quem me justifica. Não é o fato de eu guardar o sábado, de eu usar paletó, usar véu, ou fazer isso, ou não fazer aquilo, não comer presunto, sei lá o quê. Ok? E outras características que acrescentam as experiências pessoais e sobrenaturais, como autoridade. O fulano apareceu um anjo para ele lá na casa dele lá e falou que tem que fazer assim assado. O fulano caiu lá, começou a babar e falar, e aí diz que Deus levou ele até o 7º céu e mostrou para ele que agora tem que ser assim assado. Não. Essas experiências não podem ser agregadas como autoridade dentro da igreja. O que mais? Jesus Cristo, para essas falsas religiões, não é o centro. E geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens. Eles exaltam Jesus, mas não como Deus encarnado. Então Jesus é um profeta, Jesus é um líder, Jesus é um espírito evoluído, mas não é o próprio Deus encarnado, o Deus conosco, o Emmanuel. Então Jesus é colocado numa esfera inferior à própria Deus. A salvação não é pela graça de Deus, não foi mediante a obra de Cristo, mas é meritória. Você tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Se você for um bom menino, você vai ganhar calói no Natal. Se não, você vai andar de velotrol. Né? Então, eu sempre tenho que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. E nós vemos que, biblicamente falando, a salvação está pautada na obra de Cristo e na ação de Deus quando nos resgata e nos coloca aos pés de Cristo, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, dentro dessas seitas, dessas falsas religiões, práticas cerimoniais, aquisições de objetos sagrados e rituais são necessários para a salvação. Você tem que participar da corrente dos 522, você tem que comprar a trombeta de Josué, para lavar os seus pecados, você tem que comprar o sabonete dos lavandeiros, e aí os caras vão inventando um monte de coisa que vão sendo agregados como meio para sua purificação, santificação e por aí vai. Outra característica é que a interpretação da liderança ou seus novos escritos tem mais autoridade do que a Bíblia. Eles desprezam aquilo que nós estudamos em hermenêutica, né, que é a matéria que trata da interpretação, não só numa perspectiva bíblica, mas em qualquer outra ciência, qualquer outra área, sempre a hermenêutica é utilizada. Mas no caso da Bíblia, nós temos alguns critérios básicos da hermenêutica. Primeiro, que a Bíblia, ela não se confronta. Então, a Bíblia é que vai interpretar a própria Bíblia. E textos que tratam de um assunto de um modo mais claro servem de luz para tratar de outros textos que têm lá uma complexidade maior. O problema é que nas seitas, ao invés do estudo sério, né, do texto, levando em consideração o contexto, gênero literário, fazendo uma exegese gramático-histórica, gramatical, né, tal, direitinho e tal, eles jogam o foco da interpretação no líder. Né? Pegam textos lá que segundo o entendimento do líder, vai ser interpretado e aquilo vai ser aplicado. E aí você tem algumas aberrações. Né? Talvez você vai se lembrar dessa história, que inclusive eu acho que foi no Fantástico, que saiu umas décadas atrás, o pastor que adulterou, e disse que adulterou porque Deus mandou ele adulterar. E aí na reportagem o
O repórter então fala, mas por que você fez? Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, né? E aí minha esposa está ciente disso, o esposo da vizinha também está ciente disso, porque Deus mandou, vai, né? E toma a mulher e adultera. Ele olhou lá em Oséias como se Deus estivesse falando com ele em Oséias, e aquela situação de Oséias fosse para ele. Só que não era a adultera que o texto estava falando, mas estava falando de uma mulher adúltera. Ele desconsiderou um assento, e o repórter falou assim, mas presta a sua Bíblia aqui. Lembra disso? E o repórter falou, não, mas aqui tem um acento nessa palavra. Não é um imperativo para o senhor adulterar, mas está falando da mulher que era adúltera. Aí eu já tinha feito a besteira, né? O pastor, mas não é? É, né? Pronto. E aí, em rede nacional, o cara aprendeu a diferença que faz um acento na vida. E aí, pronto, vira chacota. E, tá vendo? Esses crentes é tudo xarope. Não, onde já se viu uma coisa dessa? Aí põe todo mundo no pacote e tal. Irmãos, a interpretação do líder transforma a prática. Inclusive, dentro da igreja, o marido permite que o pastor, então, durma com a esposa, porque Deus mandou. E não tinha um infeliz ali para ler o texto corretamente. Desprezam e colocam na figura do líder, então, essa fonte de interpretação. O que mais? Não seguem um padrão coerente nessa interpretação bíblica. Geralmente usam textos isolados para fundamentar as suas crenças. Então, essas foram as características que nós vimos. Quando nós, então, olhamos para o espiritismo kardecista, que é o motivo do nosso estudo aqui, nós vemos, então, que primeiro, eles não têm na Bíblia já a fonte de regra e prática. Eles têm outros livros, né, escritos por Allan Kardec, e que a base doutrinária deles está nesse livro. Mesmo que eles considerem a Bíblia um livro sagrado, tanto o Evangelho... Então, o Hipólito Leon, que depois acaba assumindo o pseudônimo de Allan Kardec, ele vai escrever aí vários livros, né? Então, você tem o Evangelho, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo e Obras Póstumas, e tantos outros. E esses livros assumem a autoridade doutrinária dos kardecistas, né? E a Bíblia, eles vão pegar aquilo que interessa fora de contexto e agregar de uma maneira conforme o entendimento mais próximo daquilo que eles querem chamar a atenção. Nós tratamos já das questões históricas da chegada do espiritismo no Brasil. O Brasil é o país mais espírita do mundo, kardecista. Vimos que é uma relação, né, do ocultismo, da ideia das feitiçarias condenadas nas escrituras no Antigo Testamento, relacionados com a prática ocultista e tudo mais aqui relacionado também ao kardecismo. E aí começamos a estudar algumas doutrinas específicas dele. A primeira delas, a comunicação com os espíritos. E aí nós vimos, biblicamente falando, que os espíritos que eles acreditam se comunicar, na verdade, são demônios. E que, quando se refere aos seres humanos, a palavra de Deus é bem clara, ao dizer que quando nós morremos, o nosso espírito vai para a presença de Deus, enquanto o nosso corpo vai para o pó, volta para o pó. Então o espírito não fica vagando aí para que tenha essa comunicação com eles. E estudamos alguns textos bíblicos que eles usam, inclusive, para referendar isso, provando que dentro do contexto histórico que foi escrito 1 Samuel 28, aquela situação não refere-se ao espírito de Samuel. Tudo bem? Depois tratamos sobre a crença na reencarnação, que a Bíblia não tem esse amparo, muito pelo contrário, a Bíblia enfatiza a ideia da ressurreição. Vimos todos esses textos que apontam para isso. E, inclusive, utilizamos os textos que eles usam, que os espíritas usam para tentar dizer que a Bíblia fala sobre a reencarnação, e mostramos biblicamente que, na verdade, ela não fala disso, está fora do contexto. Depois estudamos sobre o sofrimento, as boas obras como meio para a salvação, e vimos que a Bíblia nos apresenta sobre a graça,
como meio de salvação através da obra de Jesus Cristo. Falamos da afirmação, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, né? E na verdade a Bíblia diz que fora de Jesus Cristo não há salvação, tá certo? Que mais? Vimos na semana passada sobre outros mundos, semana passada não, que foi o primeiro domingo, né? Semanas anteriores aí, sobre outros mundos habitados com diferentes tipos de aperfeiçoamento de vida. Eles acreditam em dimensões, né, em esferas, são 5, e cada planeta está então numa esfera, numa dimensão diferente, e conforme você vai evoluindo espiritualmente, você vai para uma desses lugares. Nós estamos aqui, né, ainda no comecinho, na segunda esfera, e é por isso que esse mundo é tão terrível como nós temos visto, segundo eles. Depois nós estudamos a respeito da pessoa de Deus, que para eles, apesar de Deus existir, Deus está lá numa esfera superior, é inatingível, não tem acesso. E aí nós vimos biblicamente que Deus, apesar de ser grandioso, soberano, poderoso, resolveu se revelar e interagir e se relacionar com os seus. Então é extremamente possível, principalmente através da obra de Jesus Cristo. E hoje nós vemos aí mais um ponto da crença dos espíritas, que é o contato de Deus feito através dos médiuns ou dos guias, né, dos espíritos. E nós vimos aqui em Romanos 8, capítulo 26, que na verdade o próprio Espírito de Deus intercede por nós. Nós vimos que o próprio Cristo intercede por nós. O mediador que temos para termos esse contato com Deus e interagir com o Senhor é através da obra de Cristo e da direção do Espírito Santo. Por isso que o nosso culto é prestado em Espírito e verdade, direcionado segundo o padrão das Escrituras e realizado em nome de Jesus, ou através desse novo e vivo caminho que Jesus abriu de acesso ao Pai através da sua obra na cruz. Você se lembra que durante o evento da crucificação de Jesus e da morte, houve um acontecimento que simboliza tudo isso, que é o rasgar do véu. Né? Quando Jesus passa pela cruz, havia uma cortina, né, muito grossa, inclusive, separando o santo do santo, e essa cortina foi rasgada de alto a baixo, para demonstrar que foi uma situação vinda do Senhor. Não foram homens que chegaram lá e puxaram de baixo a cima para rasgar, mas essa cortina rasgou de alto a baixo, mostrando que agora, através da obra de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono de Deus e, consequentemente, podemos nos achegar ao seu trono para adorá-lo, para engrandecê-lo. Por isso que a adoração agora não precisa mais ser feita no templo em Jerusalém, como era a sombra do Antigo Testamento, mas em todos os lugares nós podemos nos reunir para adorar e buscar o Senhor através da mediação de Jesus. Um outro texto que eu quero que você abra aí, hoje nós não vamos ler todos os textos, mas eu quero que você esteja atento, é um texto-chave, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 5. No capítulo 2, Paulo vai então chamar a atenção da igreja para que utilizemos da prática da oração. Ou seja, é possível falar com Deus, é possível você interagir com o Senhor. Você não precisa de um espírito, você não precisa, dentro do catolicismo, você não precisa de um sacerdote, né, para falar com Deus. Você tem acesso ao Pai através de Cristo Jesus. E aí ele diz então que todos devem falar com Deus, devem orar, devem ter essa comunhão com o Senhor. E o ponto que fundamenta isso está na mediação de Cristo Jesus. Veja aí o verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é esse único mediador? Cristo Jesus, homem. Então, a obra de Jesus é que nos dá o acesso até o Pai. Eu não preciso nem da figura do sacerdote mais, do Antigo Testamento. O sacerdócio levítico termina em Cristo Jesus, porque ele cumpre a lei cerimonial.
Eu não preciso da figura do sacerdote católico para me conduzir à presença do Senhor e para com quem eu tenho que pedir perdão, para que Ele possa então, né, apresentar essa causa diante de Deus e me perdoar. E eu não preciso da figura dos médiuns e de guias para me relacionar com Deus. Eu tenho esse livre acesso através da obra de Cristo Jesus, que é o meu único e suficiente mediador, que morreu na cruz e, como nós vimos em Romanos, inclusive intercede por mim e, como vai dizer em Hebreus, abriu esse novo e vivo caminho para que eu tenha acesso ao trono do Pai. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, segundo as Escrituras, eu preciso da mediação, apontando, né, para o catolicismo, eu preciso da mediação de qualquer santo? Não, a Bíblia diz que Jesus é o mediador e que Ele abriu esse acesso ao Pai. Eu posso falar diretamente com Deus. Eu não preciso, ai pastor, está uma situação tão difícil, umas causas impossíveis. Fala lá com o Santo Expedito. Não precisa. Fala diretamente com Deus através do nome de Jesus Cristo. Ai pastor, vocês viram hoje que eu não estou usando nem o óculos para ler, né? Foi milagre não, eu só trouxe uma Bíblia com a letra gigante. Né? Mas eu estou com um problema nas vistas. Vai lá, fala com a Santa Clara. Não, você não precisa. Você fala diretamente com Deus. Jesus é o seu mediador. É através dele que você tem acesso ao Pai. E você pode, inclusive, depositar diante do trono de Deus as suas petições. Não precisamos ter nenhum outro mediador. E a Bíblia diz que o único mediador que temos é Cristo. Não é Maria, não é José, não é Benedito, não é nem quem quer que seja. E muito menos guias, médiuns, e seja lá quem for. O caminho de acesso ao Pai é Cristo, né? João, né? 14:6, né? Eu sou, o que diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Ele é o mediador. É através dele que temos acesso ao Pai. Eu não preciso de alguém receber um Espírito para que possa me ensinar alguma coisa a respeito das questões de Deus. Não, eu tenho acesso por Cristo Jesus, que é a palavra encarnada, a verdade, e eu tenho acesso a Deus. Tudo bem? Vamos caminhar então. Um outro ponto que o espiritismo kardecista define nas suas doutrinas é que Jesus é homem, ele não é Deus. Ele é o espírito mais evoluído, está já na quinta dimensão, mas ele não é Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. Abra a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, que nos aponta aí de uma maneira bem interessante e com um paralelismo fantástico, né? O fato de que Jesus, ele não é um homem que foi ungido, como algumas doutrinas pensam, ou que não é um espírito evoluído, mas sim é o próprio Deus encarnado. Né? Que hoje em dia a gente tem que fazer essa diferenciação. Houve um período na história que, dentro da confissão de fé bíblica, nós dizíamos que cremos em Jesus como o Filho de Deus. Só que hoje o entendimento sobre o Filho de Deus é tão raso, que as pessoas pensam, quando nós afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é um ser inferior a Deus. E não é esse o objetivo da expressão, ou do título Filho de Deus. O título Filho de Deus, na verdade, aponta para a divindade de Cristo. Era uma expressão no Antigo Testamento que aponta, o Filho do Homem, que aponta para a ideia da divindade do Messias. Tá? Mas hoje a gente tem que... nem todo mundo que diz que Jesus é o Filho de Deus acredita que Jesus de fato é o Deus encarnado, porque muitas vezes utiliza-se essa expressão Filho de Deus como sendo alguém inferior, né? Jesus como se fosse um semideus, e não é isso que a Bíblia indica. Então vamos lá, abriu aí em João. O Evangelho de João diz assim: no princípio era quem? Era o verbo. Esse verbo aqui é interessante você usar essa expressão, o verbo, porque há um paralelismo lá com Gênesis, né? Capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E aí no verso 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz. Essa primeira expressão que é colocada ali como a palavra de Deus é um verbo, haja. Né? Vem à existência, então haja luz.
esse verbo usado lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, é a expressão, portanto, de Jesus ser o verbo. E veja que ele vai dizer que essa ação de Deus era o próprio Cristo fazendo todas as coisas. Paulo vai dizer isso em Colossenses, que ele é o primogênito da criação, não no sentido de ser o primeiro criado, mas que nele foram criadas todas as coisas. E que absolutamente nada do que foi criado, em qualquer esfera que você possa imaginar, foi criado fora de Cristo. Então, continue a leitura aqui. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e veja agora o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, quando você vai lá para a gente, no registro da criação, a palavra de Deus é que deu o start para toda a criação. Essa palavra de Deus é a segunda pessoa da Trindade, é o verbo, é a palavra, que num determinado momento da história se encarnou. Por isso, então, Jesus é a encarnação desse verbo, dessa palavra, do próprio Deus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus, ele se encarna, ele se torna homem para cumprir com a exigência da lei e morrer na cruz em nosso favor. Nós tínhamos trazido a dívida. A dívida era o homem que tinha contraído. E o homem não tem condições de pagar essa dívida com Deus. Porém, nenhuma outra pessoa poderia pagar a nossa dívida, então Cristo se faz homem em nosso lugar para assumir as nossas dívidas, e aí como o próprio Deus consegue suprir a necessidade exigida pelo próprio Deus em sua lei, e assim paga definitivamente a nossa dívida, rasga, cancela o escrito de dívida que era contra nós, e cravando na cruz, conforme o apóstolo Paulo também nos cita lá em Colossenses. Então Jesus não é um homem que foi ungido, não é um espírito que foi evoluído, mas segundo as Escrituras é o próprio Deus que se encarna para realizar a obra da redenção. Sabemos que essa doutrina da Trindade não é uma doutrina simples, e muito menos fácil de ser compreendida, mas é desse modo que a palavra do Senhor nos apresenta. Quando você vai estudar Gênesis capítulo 1, você vai ver essa ideia de um Deus trino, né? No próprio texto, no princípio criou Deus, nós já estudamos isso, Elohim, já é uma palavra no plural do hebraico, né? A terminação rim, é o Deus. Então, se fosse uma tradução literal, seria deuses. Na verdade, nós sabemos que Deus é só um, mas aponta para a existência de mais de uma pessoa nessa divindade. E aí quando diz, então no princípio criou Deus os céus e a terra, depois fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, já aponta para essa ideia que depois, com o entendimento de toda a revelação bíblica, fica claro que é a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Um outro fato importante em Gênesis, capítulo 1, lá por volta do verso 26 e 27, nós temos, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Primeira pessoa do plural, façamos, né? Se fosse Deus, um Deus único, farei o homem a minha imagem, a minha semelhança. Mas por que é colocado então na primeira pessoa do plural? Porque dentro da divindade nós temos mais de uma pessoa, pelo menos duas, para ser façamos. E depois no progresso da revelação isso fica claro que na verdade são três pessoas, e cada uma agindo de uma maneira específica no plano da criação, ou melhor, da redenção. Então Deus determina a salvação antes mesmo da fundação do mundo, Jesus realiza essa obra da salvação, e o Espírito Santo aplica no nosso coração tanto o conhecimento do pecado, do juízo, né, e também da salvação. O Deus trino é responsável, portanto, por toda a obra salvífica. E Jesus, portanto, não é apenas um instrumento usado por Deus como um homem ungido ou especial, mas é o próprio Deus encarnado. No verso 3 ainda, né? Então diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então ele é a vida.
O verso 14 aqui do mesmo capítulo 1 vai dizer assim: e o verbo se fez o quê? Se fez carne, se encarnou. Esse processo aí de assumir a postura como homem, né? Ele fez carne e habitou em nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então nós temos aí vários textos depois que apontam nas Escrituras para o fato de que Jesus Cristo não é um homem, mas natural que foi ungido, mas é o próprio Deus que se fez carne em nosso lugar. Tudo bem? Depois, se quiser, tem outros textos. Vamos pegar esse de Filipenses aqui para referendar um pouquinho do que Paulo diz. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, onde você vai encontrar aí uma declaração de que Jesus é o próprio Deus e que resolveu abrir mão da sua glória e se fazer homem em nosso favor. Então, veja o que diz aí o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma do quê? Em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo do céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vemos aqui Paulo dizendo que Jesus, sendo o próprio Deus, se oferece humildemente para se encarnar e assim cumprir com o plano da redenção em nosso favor. Então a Bíblia sempre apresenta Jesus como o próprio Deus, o Deus encarnado, e não como um homem evoluído, um homem especial, ou alguma coisa desse sentido. Tudo bem até aqui, irmãos? Se você depois tiver dúvida, nós temos naquela apostila sobre teologia básica um capítulo inteiro só para apresentar Jesus como o próprio Deus encarnado, tá bom? Usando inclusive os títulos: primogênito da criação, o Filho de Deus, Filho do Homem e tantos outros, tá certo? Mais uma crença dos espíritos kardecistas: preces para os espíritos sofredores. Então, você como espírita, né, teria a responsabilidade de rogar em favor desses espíritos que estão vagando por aí, sofrendo e que ainda não tiveram entendimento dessa vida espiritual, dessa realidade espiritual, e que estão sofrendo. Então você tem que rezar por eles, né? Agora, para quem é difícil, se Deus é inatingível, né? E se Jesus é só um homem, você vai fazer a prece para quem? Né? Mas é uma das doutrinas, né? Então, você vê muito sincretismo, né, religioso dentro do espiritismo, em mão dupla, né? Principalmente com o catolicismo popular brasileiro, que não tem nada a ver muitas vezes com o catolicismo real, viu, irmãos? Se você pegar alguns pontos doutrinários do catolicismo romano, você vai ver que em muitos deles são de fato princípios cristãos, bíblicos. Só que quando você trata do catolicismo popular brasileiro, vamos assim chamar, com o sincretismo que houve, algumas práticas do católico brasileiro você não vai encontrar em nenhum católico no mundo, né? Porque já faz parte desse sincretismo, inclusive essa mãozinha dada com o espiritismo, né? Então você vai ver que o catolicismo brasileiro acaba sofrendo influências aí de outras religiões, inclusive do próprio espiritismo. Para eles, então, essa prece, por isso que eu disse de mão dupla, porque isso vem, de certa forma, da prática católica, né? De você rezar pelos mortos. Inclusive, dentro do catolicismo, você tem toda uma estrutura
em favor daqueles que morreram. Né? Então, você tem lá a missa de sétimo dia. Você vai lá e paga a missa de sétimo dia, acende vela, tal, aquela coisa toda, roga pela pessoa que morreu. Depois missa de um mês, depois missa de um ano, aí você vai. Então você fica sempre com essa prática de intercessão pelos que morreram. E o Espiritismo defende essa mesma ideia, só que no sentido de fazer preces aí relacionada a todos os espíritos sofredores. Vamos pegar o texto aqui de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 27. Que talvez já sirva. Né? Poderíamos também pegar Eclesiastes e tantos outros textos que falam a respeito da situação daqueles que morreram e que, portanto, o local, né, para onde esses filhos vão nesse período ainda intermediário, até a volta de Jesus, não é definido pós-morte, mas é definido em vida. Né? Aqueles que creem em Cristo são justificados em sua obra e, portanto, vão para a presença do Senhor. Aqueles que amaram mais as trevas já estão julgados e, por isso, vão para esse lugar de castigo, aguardando o dia final, o juízo final para a determinação do estado final. Então veja o que diz então Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então a gente não reconhece, biblicamente falando, nenhum estado intermediário pós-morte onde haja a possibilidade de você evoluir ou de você mudar a sua realidade espiritual. Mesmo porque a salvação, segundo a Bíblia, é pela graça de Deus, é pela obra de Cristo, não é pelos seus méritos. Só que nós vemos que é uma situação que tira a paz de muita gente, né? Então fala assim, ai pastor, e meu avô que morreu e que nunca ninguém tinha falado do evangelho para ele, né? Não é justo isso, pastor. Ninguém falou de Jesus para o meu avô. E agora? Aí meu avô agora vai morrer espiritualmente? Não, começa a orar por ele. Quem sabe ele muda de vida. Então isso traz um certo conforto, mesmo que seja mentiroso, mas traz um conforto para as pessoas. A ideia é que todos nós nascemos condenados. E mesmo aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, segundo Paulo em Romanos capítulo 1, a revelação geral de Deus já é suficiente para condená-los. Deus revela-se claramente nos céus e os homens preferiram adorar a outras coisas. E, consequentemente, então, são indesculpáveis. Porque desprezaram a Deus e foram entregues às suas próprias paixões. Né? Então, a situação daqueles que passaram, civilizações inteiras que porventura nunca ouviram falar da salvação em Cristo Jesus, estão dentro desse pacote, não porque eles nunca ouviram do Evangelho, é que eles estão isentos da culpa ou da condenação eterna, que nós herdamos de Adão. Se fosse assim, irmãos, se aqueles que não têm conhecimento seriam salvos porque não sabiam da sua realidade espiritual, é melhor que você não pregue o Evangelho para ninguém. Vamos imaginar, descobrimos que há um povo não alcançado, nunca ouviu falar de Jesus. Gente, não mexe com eles. Deixa esses caras na ignorância, porque aí eles vão ser salvos. Agora, se você chega lá e prega o Evangelho, ele rejeita o Evangelho, aí ele vai ser condenado. Não. As pessoas não são condenadas pelo fato de não ter conhecimento, ou pelo fato de ter conhecimento do Evangelho e rejeitarem. As pessoas nascem condenadas. Né? Essa é a grande diferença que a Bíblia diz. Por isso que nós temos que levar o Evangelho até os confins. Mesmo aquele grupo não alcançado que nunca ouviu e agora tem a oportunidade de ouvir, é responsabilidade missionária levar o Evangelho para eles. Porque se eles continuarem nessa situação de não ter ouvido, de nunca ter ouvido a respeito da salvação em Cristo, aí a situação deles já está decretada.
E é por isso que a obra missionária é uma exigência das Escrituras para que você apresente o Evangelho e a obra que Cristo realizou em favor deles. Então, as pessoas, eu defendo essa tese, né? Não é todo mundo que defende, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Todos já nascemos lá, porque todos já nascem condenados. A diferença é que o Senhor acaba trazendo, né, na sua graça, pessoas para serem salvos através da obra de Cristo. Se Deus não fizesse nada, todos nós estaríamos condenados e de modo justo estaríamos condenados e pronto, acabou. Teríamos que reclamar, porque herdamos a condenação dos nossos primeiros pais. Ponto. Ah, mas foi Adão, não fui eu que pequei. Pronto, imagine a situação, seu pai faz uma dívida e perde todos os bens que você tem, que a sua família tem. Você vai chegar lá diante do juiz e fazer, mas foi meu pai, que foi um descabeçado e que perdeu todos os bens da família. Aí o juiz, é verdade, foi seu pai. Então tá tudo de volta aqui para você. É assim que vai acontecer? É óbvio que não. Até nas questões do dia a dia aqui, nós recebemos as consequências dos atos do nosso pai. Seu pai vai lá, pega a sua bicicleta e vende a sua bicicleta. Aí você chega lá para o comprador e fala, eu vim buscar minha bicicleta. Ah, mas por quê? Ah, meu pai vendeu e eu não sabia que meu pai vendeu. Não, o problema é seu, cara. Seu pai vendeu, a bicicleta é minha agora, pronto, acabou. Não, mas foi meu pai que vendeu, não fui eu. Não existe isso. Há uma consequência natural. Você casou? Casou, não casou? Aí sua mulher, descabeçada, gasta tudo no cartão de crédito. De quem vai ser a dívida? Dos dois. Você vai separar, inclusive o juiz vai falar assim, ó, tem uma dívida de 200 mil reais no cartão de crédito. 100 é seu, 100 é dela. Você fala, mas não fui eu que gastei. Você era casado com ela. Se você não, é bom que você separa mesmo, que você não deu conta nem de controlar os gastos dela, então você não pode estar casado. É melhor você comprar um porco. E pronto. Mas o cara pode espernear, pode fazer o que for. A dívida vai ser dividida. Olha que coisa maravilhosa. A justiça tem mais senso de uma só carne do que muitos crentes. Então, as atitudes das pessoas trazem prejuízo para nós. Então, não adianta você falar, mas foi Adão. Ele era o nosso representante. Então, todos nós nascemos nessa realidade espiritual. O único meio de salvação é através de Cristo. E para que nós creiamos em Cristo e sejamos salvos por Ele, temos que ouvir o Evangelho. Lembra da situação de Paulo? Como invocarão, se não ouvirem? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Então, esse é o processo. A ideia de que o Evangelho é essencial para que as pessoas tomem conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Porque depois que morreu, não tem mais o que fazer. Está ordenado os homens morrerem uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. É isso que a Bíblia nos ensina. Ponto. Tudo bem até aqui, irmãos? Então essa ideia de orar ou rogar, ter preces pelos espíritos que já morreram, vai mudar a situação desses que já morreram? Não, não vai mudar. E é uma prática, inclusive, condenada pelas Escrituras. Vamos lá, irmãos, para a gente caminhar aqui, nós temos mais 2 pontos. O Espiritismo também julga-se a terceira revelação, pretendendo ser o Consolador prometido por Jesus. Então, vamos lá para João, capítulo 14. Jesus, durante seu ministério terreno, disse que enviaria um Consolador, ou Paráclitos, como o pessoal fala. Que pouco importa essa palavra aí no grego para a gente. Mas é a ideia daquele que viria para nos conduzir à confirmação de tudo aquilo que a palavra de Deus já revela. Então, o Consolador é chamado, né? E aqui em João capítulo 14, nós vamos ver o começo dessa história.
onde Jesus vai dizer assim, ó, João 14, verso 25 primeiro. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas, qual que é a palavra que foi traduzida aí? O Consolador. O Consolador, que é quem? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tudo bem? Então aqui, João 14, 26, Jesus diz que vai enviar um Consolador e dá um nome do Consolador, inclusive. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo, que será enviado pelo Pai em meu nome. Pronto. Só que eles pegam a sequência, que é o capítulo 15, no verso 26, e eles pegam esse verso e dizem assim, ó, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de Deus, o Espírito da verdade, aqui é usado como o Espírito da verdade, não o Espírito Santo, mas é sinônimo. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que o espiritismo kardecista faz? O que o islamismo faz? E que tantas outras heresias fazem? Pega o texto de João 15, 26 e diz assim, o espiritismo é esse Espírito da verdade, o Consolador, que veio dar testemunho de Jesus. O Islã vai falar a mesma coisa. O Islã vai dizer que o islamismo é o Consolador, o Espírito da verdade, que veio para dizer. Por isso que ele diz que Jesus é um cara legal, uma gente boa, né? Um profeta maravilhoso, um espírito evoluído, mas agora a verdade é o Islã. Agora a verdade é a doutrina espírita. Mas você leu um capítulo antes, dizendo que o Consolador, ele é alguém específico. Que é quem? O Espírito Santo. Então, se a Bíblia diz que o Consolador, a terceira revelação, é o Espírito Santo, pode ser o Espiritismo? Pode ser o Islamismo? Ou pode ser qualquer outro ponto? Não, não pode. Não pode. A ideia, portanto, é que a terceira revelação, ou como eles usam essa nomenclatura, não refere-se ao Espiritismo, mas refere-se ao próprio Espírito Santo de Deus. Que é aquilo que nós estamos vivendo. Em Atos 2, o que foi derramado sobre a igreja? O Espírito Santo. Para nos dar poder para testemunhar a respeito de Jesus Cristo até os confins da terra. Lembra lá de Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espiritismo kardecista. E recebereis poder ao descer sobre vós a revelação de Mohammed. Ou o islamismo. Não. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, o Consolador não é o Espiritismo. O Consolador não é o islamismo. O Consolador é o próprio Espírito de Deus. E assim que a palavra do Senhor, portanto, nos apresenta. No capítulo 16 ainda aqui de João, ele vai dizer a respeito da missão do Consolador. E a partir do verso 7 nos é dito assim. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tendo ainda muitos que vos disser, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, eles vão usar esses textos para dizer que esse Espírito da verdade, ou esse Consolador, é a própria revelação que Allan Kardec recebeu, ou a própria revelação que Mohammed
recebeu no contexto do islamismo. E a Bíblia nos diz que esse Consolador refere-se tão somente ao Espírito Santo. Tudo bem? Então vamos lá, irmãos. Para a gente terminar, o último ponto aqui, a última crença dentro do Espiritismo, eles não creem na existência nem do céu, nem do inferno, e nem das penas eternas, e muito menos em Satanás. Satanás é algum espírito, algum caboclo ruim que morreu aí, e que fica dando trabalho. Mas não existe demônios, não existe Satanás, né? São pessoas malvadas que morreram aí, que não aceitaram muita situação, fica revoltado, né? E fica fazendo bagunça aí no mundo espiritual. Então eles não acreditam nem em demônios, nem em céu, inferno, coisa desse tipo. Só que a Bíblia vai referendar isso em vários momentos. Nós temos aí todos esses textos que nos apresentam o fato, tanto da existência de céu e inferno, como esse lugar intermediário até o dia final. A ideia bíblica é que quando nós morremos hoje, o nosso espírito ou alma, porque são sinônimos, vão para a presença de Deus, e o nosso corpo, a nossa matéria, volta ao pó, volta à corrupção. O espírito ou a alma dos que foram justificados em Deus, que criam no Messias, vão para a presença de Deus, desfrutar inclusive da presença do Senhor. É o caso lá da parábola do rico e do Lázaro. Lázaro vai para o seio de Abraão, enquanto que o rico vai para um lugar de tormento, né? E olhando para a revelação especial de Apocalipse, os salvos em Cristo Jesus já estão debaixo do trono de Deus, inclusive interagindo com o Senhor e aguardando o fechar de todo o ciclo, o cumprir de toda a vontade de Deus. Enquanto que os que não estão, os que morreram fora de Cristo, estão reservados nesse lugar, aguardando o dia do juízo final. Depois, quando Jesus voltar, então estabelecerá o juízo final e serão julgados os pecados e as ações dos homens, e aí estabelecerá um estado definitivo de novo céu e nova terra para os que foram justificados em Cristo, e de lago de fogo e de enxofre, ou seja, um lugar de condenação eterna para aqueles que foram condenados e viveram uma vida longe de Cristo e que não reconheceram em Jesus o seu mediador, o seu redentor, o seu salvador. E aí você fala, mas como que um Deus de amor vai manter um lugar de condenação eterna? O mesmo fato de que esse Deus de amor, com esse atributo que diz que ele é Deus de amor, é o mesmo Deus revelado na Bíblia, que é um Deus de justiça. E todos os atributos de Deus estão nivelados, irmãos. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Não tem a ideia de que o amor de Deus é grande e a justiça de Deus é pequenininha. Que a graça e a misericórdia de Deus são imensas e a ira de Deus é minúscula. Não. É tudo perfeito. A ira, a justiça de Deus está no mesmo patamar do seu amor e da sua misericórdia. A gente tem essa tendência, né? Inclusive eu já citei aqui, a gente ensina para as crianças, né? Que o amor de Deus é tão largo, tão grande, tão largo, tarará. E a gente não ensina para elas que a ira de Deus também é do mesmo tamanho. Tão grande e tão larga. Já viu a musiquinha? O amor de Deus, grande e largo, o amor de Deus é grande e largo. Ninguém canta, a ira de Deus é grande e larga. Mas é, do mesmo tamanho. E aí as pessoas também, outra situação que às vezes no catolicismo nos ensina, é que o céu é o reino de... Ana Laura, ajude esse pessoal aqui, por favor. O céu é o reino de quem? De Deus. Então aprenda com a Ana Laura. O céu é o reino de Deus. E o inferno? Como que é o catolicismo te ensina? Que é o reino de quem, gente? Do diabo. Só que a Bíblia não diz nada disso. Inclusive diz que Satanás será castigado desse mesmo lugar de condenação eterna. Ele vai ser lançado no mesmo lago de fogo e enxofre.
Essa ideia de Deus e Satanás no mesmo patamar, o bem e o mal, não é uma visão bíblica. Existe um Deus soberano, grandioso de bem, e Satanás, inclusive, que está submisso e que será derrotado pelo Senhor definitivamente. Então, o céu é o reino de Deus e o inferno também o é. Só que no céu vai estar a manifestação da graça, da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. Mas a presença de Deus também se fará nesse lugar de lago de fogo e enxofre, ou inferno, como alguns chamam? Sim, só que lá a presença de Deus será manifesta através da sua justiça, através da sua ira, né, através da sua postura de punição àqueles que justamente merecem receber a tal condenação. Então, biblicamente falando, nós temos hoje 2 lugares intermediários, que nós chamamos de céu e inferno, e que depois da volta de Jesus e inauguração do estado final, aí esses lugares serão definitivos. Novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, o nome que você quiser dar, e esse lugar de condenação eterna. Inclusive o próprio inferno será lançado nesse lugar. Né? E ali ficarão aqueles que não estão em Cristo em penas eternas, inclusive com Satanás e seus demônios recebendo a justa punição por toda a eternidade. É assim então que Apocalipse, capítulo 20 vai nos dizer, Paulo também vai chamar a atenção em Coríntios e tantos outros textos apontando para a existência tanto do céu quanto do inferno e das penas eternas. Jesus, inclusive, durante seu ministério terreno, vai dizer claramente que quando ele voltar, que a primeira vez ele não veio para juízo. O Filho do Homem não veio julgar este mundo. A primeira vez. Ele veio para salvar. Mas, quando ele voltar, ele virá cheio de honra e de glória. Pessoal, isso aqui não ficou legal. Eu sei que a gente tem a dificuldade de não ter a escolinha dominical, mas, por favor, segura um tiquinho, nós já estamos terminando, vai ter a apresentação, inclusive, a comemoração dos pais, porque senão fica todo mundo com o olho no peixe, e até a minha atenção também fica lá. Então, se puder me ajudar nisso, eu agradeço. E mais uma coisa para nós, irmão, dia 17 liberou, realmente, então aí os nossos pequenininhos, pelo menos uma classe única aí, nós vamos ter que pensar para estar junto, porque, por isso que eu estou colocando lá, gente, precisa da sua ajuda, porque é uma realidade. Eu sei que não é fácil, né, manter aqui os meninos 2 horas aqui, atento a um tipo de uma palestra que não é para o público deles. Então, como não é culto, é um momento que nós temos realmente para separar as crianças. Então, tá previsto mesmo lá para o dia 17, esse negócio aí de abril, coisa, sabe alguma coisa, Paulo, Glaucio? Só rumores, né? Só rumores. Se bater o martelo realmente, aí a partir dessa data a gente já começa a ter a divisão para as crianças, mesmo que seja ainda meio que adaptado. Tá bom, queridos? Esteja orando por isso também. Então vamos lá, irmãos. Veja aí Judas, a carta de Judas, o verso 4. Finalzinho da Bíblia. Judas 4. É um capítulo só, então só o versículo. Ele vai dizer assim, Judas, você sabe que Judas, tirar a dúvida, pastor, quem que é esse Judas que escreveu essa carta? Porque quando se fala em Judas, quem que você lembra? O Iscariotes, o traidor. Não é esse aqui, obviamente, mesmo porque ele se suicidou. Então, não tem como ele ter escrevido essa carta posterior à ascensão de Cristo. Então, quem que é esse Judas? Esse Judas é o irmão de Tiago. Veja aí o que diz o verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Pastor, e quem que é esse Tiago? É o que escreveu a carta de Tiago. E quem que é esse Tiago? O irmão de Judas, que são filhos de Maria, com José. Meio irmão de Jesus. Tiago era o mais conhecido, porque se tornou pastor em Jerusalém.
Mas Judas também, depois da obra de Cristo, a família se converte, os meio-irmãos se convertem e se tornam líderes da igreja cristã. Esse Judas, portanto, é o irmão de Tiago, filho da Maria com José, meio-irmão de Jesus, né? Que os católicos tremem na base para chegar nesse tipo de conclusão, porque eles usam o termo, não é primo, é tudo primo. Né? Tudo primo, porque o mesmo termo usado para irmão, adelphos também era usado para primo. Mas a ideia é que era de fato filhos de Maria com José, porque a palavra do Senhor diz claramente que José não coabitou, não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. Para um bom entendedor, isso aqui já basta. Se José não conheceu Maria até que ela deu à luz ao menino, depois o que aconteceu? Ficaram jogando Uno o resto da vida. Pegando dedão do outro. É óbvio que não. Viveu como qualquer casal e tiveram filhos e filhas. Tá bom? Então vamos lá. Esse Judas, que era o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer no verso 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então veja, ele fala de condenação, ele fala de homens ímpios e que, portanto, foram pronunciados para essa condenação, a condenação eterna. Se você continuar lendo aqui, o verso 5, que é o exemplo da punição dos ímpios, ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, Deus já aplicou condenação sobre os homens durante a história da humanidade. Por que Deus não faria isso definitivamente depois do estabelecimento do novo céu e da nova terra? Aí ele continua dizendo: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreve a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, aí nós vamos ver Judas, portanto, dizendo não só a respeito de uma condenação eterna não só para os homens ímpios, mas também para os anjos caídos, aqueles que não mantiveram o seu estado original, ou seja, Satanás e os seus demônios. É isso que a Bíblia, de certa forma, vai nos apresentar em quase todos os lugares que trata do assunto. Então, existe céu e inferno nesse estado de eternidade? Sim. Existe penas eternas? Sim. E Satanás e os seus demônios? Sim, chamado da serpente, ou dragão, a antiga serpente, ou grande dragão, e que é o inimigo das nossas almas. Então, mas por que o Espiritismo não reforça isso? Porque o foco é nas almas, nos espíritos das pessoas. E se não tem Satanás, também não tem anjo, se não tem mundo espiritual no sentido de que Deus estabelecerá uma nova realidade no futuro, então eles mantêm a ideia das dimensões e de que não haverá um juízo eterno, mas que a cada vida você determina para onde você vai. Ou você volta para um planeta mais miserável que o nosso, ou você vai para frente e vai evoluindo espiritualmente. Então,
para eles faz todo sentido negar a existência de um céu, de um inferno, de juízo final, de condenação eterna e por aí vai. Dúvidas, irmãos, até aqui? O que nós podemos concluir, então? Tratando desses 10 pontos aí. Primeiro, que a afirmação espírita de que o cristianismo e o espiritismo são a mesma coisa, primeiro ponto, isso é falso. É muito comum você encontrar muitos cristãos falando, eu sou cristão, mas eu vou ao espiritismo, eu frequento um centro, eu recebo um passe de vez em quando, eu tenho uma dor aqui, quando eu vou lá no passe, eles me esticam a mão, ai, é uma bênção. Então, eu sou crente em Cristo, porque o cristianismo e o espiritismo são a mesma coisa. Faz o bem, né? O importante é fazer o bem, não é verdade? Deus é um só, então o importante é fazer o bem. E eu chego lá, rapaz, um bem, uma coisa maravilhosa. Meu amigo, você vai me desculpar, mas você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque não tem uma coisa e outra, são distintos. Ou o Deus da Bíblia está certo, ou a doutrina espírita está certa. O Deus que se revelou ao espiritismo está correto, ou o Deus que se revelou na Bíblia está correto. Porque os dois estão em conflito. Como que um Deus que é verdadeiro, que não pode mentir, soberano, chega para alguns e fala, olha, a salvação é mediante a obra de Cristo Jesus. E para outros fala, não, a salvação é mediante a caridade. É o mesmo Deus? Só se ele fosse um brincalhão, né? Só se o cara fosse alguém com bipolaridade. Para um ele fala uma coisa, para o outro ele fala outra. Para um ele age de um jeito, para o outro ele age. Então, essa é ideia de colocar o espiritismo kardecista no mesmo barco de cristianismo, não cola. E ficar com um pé lá, um pé cá, também não cola. Ou você tem que definir que Deus que você crê. Porque o Deus revelado nas Escrituras é um Deus completamente diferente daquele ensinado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o cristianismo e o Espiritismo são caminhos opostos. O Espiritismo, o kardecismo, eles nega as doutrinas básicas da fé cristã e rejeita a principal esperança da fé cristã, a ressurreição. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15 que se a nossa fé se limita tão somente a essa vida, e que se nós não cremos que Cristo ressuscitou e que inclusive apareceu para Cefas, para os outros apóstolos, para Tiago, e para mais de 500 pessoas reunidas no mesmo evento, mostrando a sua ressurreição, e se não cremos que nós passaremos pelo mesmo processo, conforme a promessa do Senhor, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então, como um ensinamento tão rigoroso como esse, que diz, se você não crê na ressurreição dos mortos e o fato que Jesus vai voltar para transformar o nosso corpo daqueles que estarem vivos e ressuscitar os que estão mortos para levar para um estado final chamado novo céu, nova terra, com um corpo transformado, você é o mais infeliz de todos os homens, como que agora vem uma outra doutrina e fala, não, isso aí está tudo errado, é reencarnação, não é ressurreição. Não, nós estamos tratando de deuses distintos, de ensinamentos distintos, de teologia distinta, de prática distinta. O Espiritismo nega o nosso Salvador como Deus encarnado. Jesus é só mais um homem evoluído, e que chegou à perfeição. Só que a Bíblia aponta justamente para outro caminho. O Espiritismo despreza a salvação e enfatiza a evolução espiritual, rejeitando a graça e enfatizando os méritos. Se você fizer as coisas boas, beleza. Se você não fizer as coisas boas, você vai vir deficiente na próxima encarnação. Se você não agir com caridade agora, na próxima encarnação, você vai vir, você vai nascer com rabo. E pronto, acabou. Então veja, é uma doutrina que ao mesmo tempo conforta, mas ao mesmo tempo amedronta. Né? E que chega para um pai que tem uma criança que nasceu com alguma deficiência e fala assim, não, a culpa não é sua, não tem nada de pecado, não é consequência de pecado de Adão, é porque ela foi uma alma problemática na outra vida.
Então agora você tem que ajudá-la, ela, a passar por esse sofrimento, para que quando ela voltar de novo, ela venha numa vida melhor. Onde na Bíblia você tem base para isso? Lugar nenhum. Então, totalmente diferente. A atuação em caridade, bondade e boas obras manipulam, inclusive, o verdadeiro cristianismo. Pois, no verdadeiro cristianismo, as boas obras são fruto da salvação, é uma consequência da salvação. Olha, eu recebi a salvação de graça em Jesus Cristo, e agora em gratidão a Deus, então eu vou viver segundo as boas obras. Eu vou ser caridoso, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito de uma maneira correta. Mas por quê? Para alcançar a salvação? Não, porque na verdade eu já recebi ela de graça. Enquanto que para os espíritas, a caridade é a fonte para a evolução espiritual. Você não tem como ser salvo se você não faz caridade. Só que a Bíblia vai nos dizer, não por obras, mas somos salvos para as boas obras. Efésios capítulo 2, de 8 a 10, diz isso claramente, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é Deus que dá essa fé para você, por isso que alguns creem, outros não. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue diante de Deus, eu recebi a salvação porque eu fiz determinada coisa, porque eu sou bonzinho. Não por obras. Mas, ao mesmo tempo, o verso 10 vai dizer que essa salvação nos conduz à prática das boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, as boas obras, a caridade, irmãos, tem que ser uma característica do cristão? Sim, mas como uma consequência da salvação, não como fonte, não como o mérito para alcançar a salvação. E sem falar, para finalizar a nossa conclusão aí, nas práticas condenadas claramente no Espiritismo. O ocultismo, a necromancia, e na própria manipulação da conversa e da comunicação com os mortos. Tudo isso é condenado pelas Escrituras. Então, cuidado. Não se deixe enganar por suas falas mansas e sua aparente piedade. Aparente não, sua piedade sem Deus. Porque a caridade não te conduz à salvação, meu amigo. Quem te salva é Cristo Jesus e a obra que Ele realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. E se você crer nisso é porque o próprio Deus tem colocado no seu coração essa chamada fé salvadora, para que você possa então seguir o padrão da revelação de Deus, e não de uma possível terceira revelação, que a palavra de Deus diz que nunca viria, e que viria tão somente o Consolador. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus, a plenitude do ser de Deus. Nele nós temos tudo aquilo que precisamos saber a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, qualquer revelação posterior a Cristo tem que ser deixado de lado, porque ou você fica com aquilo que a Bíblia ensina, ou ela é de fato a sua autoridade e diretriz para suas tomadas de decisões e para a sua vida espiritual, ou então a gente tem que abrir o leque, e aí não só o Espiritismo é a terceira revelação, mas aí o islamismo também o livro dos Mormons também, a revelação de Ellen White também, e aí tudo que vem de revelação posterior à Bíblia você tem que colocar no pacote. Aquilo que as outras religiões falam também. Então, no frigir dos ovos a situação é simples. Ou você tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e aí você segue o que ela ensina, ou você abre o leque e abraça todas as possíveis revelações posteriores a Jesus, como se tivessem vindo de Deus, e aí vai seguir cada uma. Só que você vai ficar louco, porque as doutrinas que tanto o Espiritismo, o Islamismo, Mormonismo e qualquer outra coisa fala, estão em rota de colisão com a revelação da palavra de Deus. Que nós possamos fundamentar a nossa fé cada vez mais na palavra do Senhor, irmãos. Conhecer, o objetivo de estudar sobre seitas, religiões e heresias, é fundamentar a nossa fé. E inclusive ter argumentos bíblicos para apresentar para aqueles que estão na prática dessas outras religiões, mas que temem a Deus e amam o Senhor, aquilo que de fato importa, aquilo que de fato é o fundamento da nossa fé, ou seja, a obra de Jesus Cristo em nosso lugar. Tudo bem?